Boa tarde a todos, eu espero que vocês tenham almoçado bem. Agora nós teremos uma palestra que aborda desde o início da internet, de como ela tem sido desfigurada ao ponto de se tornar quase reconhecível, e que ao revisar a origem da internet, essa palestra faz um apelo à sua preservação como uma rede mundial, aberta e livre. Então teremos internet propriamente dita, nascimento, apogeu e morte, com Thiago Ayub. Uma salva de palmas. Olá, pessoal, boa tarde. Bom falar de um assunto que é preciosíssimo para mim, preciosíssimo para todos nós. A internet é a maior obra da humanidade. Desafio vocês a lançarem qualquer outra coisa para comparar que seja maior do que a internet, que seja utilizada por mais pessoas, que seja uma coisa íntegra, igual para todo mundo. Se a gente fizer um exercício de o sistema financeiro, nem perto, nem parecido. O sistema de redes elétricas, até no Brasil, a gente tem redes que são 220, outras são 127 volts. A gente tem o Paraguai, que é 50 Hz, a frequência de energia, o Brasil é 60. Padrão de tomada diferente nos locais. Se a gente juntar todas as ferrovias, no Brasil tem bitolas, tem larguras diferentes de trilhos, não são compatíveis entre si. Os carros, a gente nem tem um consenso em relação a como colocar placa nos carros. A gente tem o padrão Mercosul, mas outros países que não são do Mercosul não seguem o mesmo padrão. Na Inglaterra, Austrália, eles dirigem do outro lado do carro, as placas são diferentes. Nada se assemelha à internet de ser a mesma coisa dessa sala a qualquer outra sala no mundo, de qualquer outra universidade. Todas as universidades no mundo estão nesses mesmos dispositivos ligados a uma espécie de cabo contínuo que liga qualquer uma a qualquer outra. Isso é um palavrão que vocês imaginam aí, porque isso é algo, jamais, se você comparar com pirâmides, cara, nada que a humanidade fez se assemelha a isso. E aí o que eu tenho como operário da internet, a partir do meu coração, emocionalmente, intelectualmente, tem me instigado muito, é o não reconhecimento da internet como uma obra, o não entendimento de como ela funciona, e isso tem prejudicado, tem danificado ela. Então farei um passeio rápido sobre o nascimento dessa rede, o apogeu e a morte dela, porque ela está morrendo diante dos nossos olhos. A tela que vocês estão no bolso de vocês, quando vocês abrem e acessam o que vocês chamam de internet, já não é tão exatamente como a internet que nossos ancestrais criaram, e se a gente não reconhecer como ela funciona, a gente vai ser incapaz de preservá-la. Então, da mesma forma que a gente tem que preservar povos originais, a gente tem que preservar nosso patrimônio histórico, a gente tem que preservar as nossas fontes arqueológicas, a internet, propriamente dita, precisa de preservação para não morrer como ela está morrendo. E por que eu falo disso? Eu acabei de me dar conta de que eu não coloquei um slide de intro minha. Eu sou da primeira geração de internautas. Eu estava em 1995, acho que a maioria de vocês não era nascido, numa sala onde veio uma pessoa, era no meu curso de inglês, que eu fazia curso de inglês na cultura inglesa, e essa pessoa veio dizer o seguinte: olha, eu abri um provedor de algo chamado internet. E ligou um projetor e mostrou para a gente a internet. Então, abri o primeiro site aberto para pessoas que não são acadêmicas no estado da Paraíba. Eu morava na Paraíba na época, não sou de lá, mas morava lá temporariamente. Eu fui uma das primeiras pessoas que viu aquilo. Então, aquilo foi uau! Né? Foi um sonho, foi um devaneio assim, muito interessante. Desde esse dia que eu vi a internet pela primeira vez, em 95, todos os dias eu acesso essa rede e hoje eu cuido dela. Sou o CTO da Sage Networks, uma empresa que presta serviços para data centers e provedoras de internet. Então, cerca de 22% da internet brasileira sou eu e minha equipe que nós cuidamos. Então, tem bastante material meu, principalmente no X, meu prime time é no X, as coisas que eu divulgo mais rapidamente é no X, mas em outras redes sociais, inclusive no YouTube tem bastante conteúdo meu. Então, vamos lá. Eu comecei a perceber esse problema quando eu lecionava, fui professor de educação básica por 6 felizes anos, e eu estava num cursinho que eu dava aula no Rio de Janeiro, eu sou bastante rodado aí pelo país, e eu sou originário do Rio de Janeiro, estava lá no Rio de Janeiro de volta à minha cidade natal, fiz o FRJ, e eu e os meus colegas, a gente brincava de um jogo chamado Sim, Não Irrelevante. Então, era eu, professora de Química, e um professor ele era Geografia ou Matemática. Qual que é o lance? Alguém pensa uma palavra, os outros têm que adivinhar, só que quem pensou a palavra só pode responder sim, não, irrelevante. Um de nós três, não sei nem se fui eu que teve essa ideia, escolheu a palavra secreta para ser internet. E a gente começou, já éramos craques nesse jogo, a gente já tem um algoritmo de perguntas para funilar o máximo possível, né? Uma das perguntas é: está nessa sala? A pessoa disse sim.
Quadro? Não. Giz? Não. Cadeira? Não. E aí começamos a fulinar, chegou num canto, que aqui não tem um canto, é curvo, né? Chegou num canto assim, 90 graus, tá aqui, nesse metro cúbico aqui? A pessoa disse sim. Aí ficou metafísico. Quarks? Não. Prótons? Não. É um professor de química, eu sou de biologia. Pasma, sou professor de biologia. Um professor de biologia, um de química, um de geografia, ou matemática, não lembro qual que era a matéria dele, discutindo o que poderia ter no metro cúbico vazio de ar no canto de uma sala. E aí, cara, ficou muito doido, assim, ondas eletromagnéticas, não, o espaço, não, cara, o que tem? E aí, até no final, a gente brigou, a internet, pô, mas a internet não tá aqui. Aí eu comecei a perceber, cara, que esse conceito é super subjetivo. Então, eu tenho visitado eventos, fui na Crypto Rave, palestrei sobre esse assunto, tem no meu canal no YouTube, nas redes sociais X, eu tenho explicado para as pessoas o que é a internet, que as pessoas não têm essa compreensão, nem de como começou. Essa imagem do Sputnik é um satélite que os soviéticos lançaram em 57, e ele fazia tim, tim, ele emitia um bip que você conseguia ouvir no rádio analógico, e quando os americanos ouviram o som vindo do espaço por esse satélite, eu gosto dessa imagem porque ela mostra a proporção, né, em relação ao adulto. Eles ficaram apavorados, os documentos assim, o mundo vai acabar, os nossos inimigos conquistaram a capacidade de colocar objetos em órbita, amanhã eles vão colocar bombas e nos matar. Assim, os documentos são um pânico total. Vindo desse pânico, eles criaram duas organizações, uma que é o Primo Rico e outra que é o Primo Pobre. O Primo Rico, vocês conhecem muito bem, National Aeronautics and Space Administration, com o logotipo mais novo NASA, né? Na década de 60, tudo preto e branco assim, hoje é o NASA. E o primo pobre é a ARPA. Ora, chama-se DARPA, Department of, ou ARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Como era a divisão desse primo rico e primo pobre? Quem queria fazer tecnologia militar era esse primo pobre. Tem Defense Advanced Research, pesquisa avançada em defesa. Ficava no Pentágono, no escritório principal, era o que faria toda a infraestrutura tecnológica, todas as criações tecnológicas para que os militares americanos sobrevivessem à frente da União Soviética. Só que, no pós-Segunda Guerra, o contribuinte americano não estava muito animado em pagar pesquisa militar, de como é que o Congresso iria justificar para a sociedade gastar muito dinheiro em fazer arma de matar pessoas. Eles fizeram algo que as pessoas conseguem sonhar junto. Vamos mandar um homem para o espaço, foi a promessa do presidente Kennedy. Então a ideia era, vamos fazer foguetes dizendo que é para mandar um homem para a Lua, mas no fundo a gente está aprendendo como fazer foguetes e colocar objetos nos espaços e nos defender da União Soviética. Então aqui era, eu não estou dizendo que a NASA não tem ciência, tem muita ciência, mas pensando em defesa, aqui era mais para conseguir atrair mentes e corações, justificar investimento, mas debaixo do capô quem fazia a tecnologia mais militar mesmo era a ARPA. E a ARPA tinha o seguinte desafio. A IBM, que foi uma das pioneiras da computação, criou um produto chamado IBM Sage. Tudo isso é um computador. Uma dúvida, imagina aqui no campus que é muito novo, mas em algum campus de vocês tem esses computadores antigos que não tem tela, teclado, mouse, computadores analógicos, não tem nenhuma pesquisa nesse sentido? Vocês nunca viram pessoalmente um bicho dele? Eu também nunca vi, minto, eu vi teve uma empresa que eu trabalhava que tinha um museu próprio, tinha algumas coisas bem antigas. Eu sinto falta aqui no Brasil da gente ter acesso a esse tipo de infraestrutura, mas todo esse maquinário é um computador chamado IBM Sage. Esse é uma das telas de controle que ele tem, então múltiplas pessoas operando o mesmo computador. E esse é um dos terminais dele. Então, esse SAGE significa Semi-Automatic Ground Environment. Por uma enorme coincidência do destino, essa sigla é o nome da empresa que eu trabalho, mas é só uma coincidência, tá? SAGE, na verdade, significa sábio em inglês, é por isso que a empresa que eu trabalho tem esse nome de SAGE, mas aqui era só essa sigla aqui, Ambiente Semi-Automático de Solo. Qual que era a ideia? Eles tinham uma rede de radares espalhados pelo território. Lembra que o medo era os soviéticos mandarão mísseis para nos destruir. Se vocês olharem o mapa dos Estados Unidos aqui, esses pontinhos mais escuros são radares. Então tem uma espécie de cinturão de radares, assim, fazendo a borda, mais ou menos, aqui do país. Que a ideia é qualquer inimigo que avançasse, qualquer objeto voador que avançasse por qualquer uma das direções, seria detectado por esses radares, por essas pessoas, esse batalhão de gente trabalhando. Só que
para você se defender contra uma ameaça nuclear, isso tem que ser coordenado, tem que haver um cérebro. E cada um desses sistemas não conversavam entre si. Então, os militares perceberam a necessidade de integrar tudo isso, de conectar esses dispositivos todos. Eles até tinham rede local. Existia o conceito de rede local, mas interrede não existia. Aqui está um outro computador de exemplo, né, de como era, o output não era uma tela, o output era uma espécie de máquina de escrever que escrevia a resposta do computador. Então, você via o output do computador num papel e não exatamente numa tela. Esse é um PDP-10 no CERN, que é um dos lugares também, um dos berços europeus da internet. Esse é um outro sistema também, que é para uso mais civil, que é IBM 360, também tudo isso daqui junto é um computador. Olha aqui o usuário digitando o código-fonte dele no papel, que coisa deliciosa, não? E esses sistemas todos estavam contidos em universidades e precisavam ser entregados entre si. E aí é muito interessante que a gente hoje fala internet como se fosse um produto. A palavra internet nem significava um produto, significava um problema. Quando eu ouço as entrevistas com os nossos ancestrais, meus pioneiros, eles falam que a interconexão net-rede, entre rede, era um problema, porque cada instituto de pesquisa que fazia pesquisa militar avançada para o governo dos Estados Unidos não se conversavam entre si. Também os sistemas de defesa precisavam conversar entre si, como eram sistemas diferentes, de falar, esse é um modelo, esse é outro modelo de outro fabricante, esse aqui é outro modelo. Cada uma dessas máquinas, desses computadores, não conversavam entre si. Então, era necessário interligar todos eles para que a defesa americana centralizada pudesse fazer uma resposta e também para que os pesquisadores conseguissem simplesmente trocar documentos, trocar materiais de pesquisa. Então, essa agência ARPA começou a financiar pesquisa para resolver o problema de internet. A internet não era uma solução, não era um produto, era um problema. E já haviam vários papers, desde a década de 50, pensando como transmitir dados, como fazer essas redes conectadas, ou seja, a academia conseguiu antecipar essa necessidade em grande parte, e um dos divisores de água foi o conceito de packet switching, que é diferente do que a gente tem tradicionalmente nas telecomunicações. Quando você assiste uma TV por radiofrequência, quando você está num carro, liga um rádio FM, quando você pega o telefone e liga para uma pessoa pela telefonia mesmo, entre as duas pontas é feita uma espécie de circuito. A capacidade de comunicação é reservada o tempo todo. E isso era muito caro naquela época. Então, todo aquele mapa cheio de pontinhos, se eu fizesse cabos, linhas, comunicações de todos os pontos para todos os pontos, isso seria muito caro e muito lento de se desenvolver. Então, qual é a ideia do packet switching? Em vez da gente fazer um canal de comunicação que fica sempre reservado, se você liga para uma pessoa, diz que o telefone, a pessoa atende, existe um canal reservado de comunicação entre o seu telefone e aquela pessoa, mesmo que vocês falem nada, porque o canal é reservado para comunicação. A ideia do packet switching é, tudo que é de informação que eu vou mandar da ponta A para a ponta B, eu vou dividir em pacotes, em fatias menores, vou mandando esses pacotes em sequência, eles são numerados. Se a comunicação cair no meio do caminho, o outro lado pede, perdi o pacote 17. Quem está enviando, o uploader envia o pacote 17. Todo esse geladeirão aqui, isso é maior, ele não é uma pessoa, se bem que ele está sentado, né, mas essa geladeirona aqui chama-se IMP, Image Interface Message Processor, perdão. Isso daqui é o tataravô do primeiro roteador. Então, o primeiro roteador é do tamanho de uma geladeira, né? Isso era tão tecnologia militar, que aqui na foto não aparece, mas ele tem 2 ganchos em cima, porque era para ser içado por helicóptero, içado por guindaste. Quando eles apresentaram isso para os militares, eles içaram por cabo de aço, veio uma pessoa com uma marreta de ferro e blau, com ele ligado. Imagina, você pegar um roteador, pegar um martelo, vrau, bater, não perdeu nenhum bit, tá vendo? É military grade, é feito para militares, aguenta porrada, pode estar dentro de um tanque de guerra, que era dentro de um navio, que era a ideia deles. Então, a grande revolução era essa, de, em vez das comunicações serem por canais reservados, garantidos, como é um BRT, como é um corredor de ônibus, a ideia era mais parecido, nessa comunicação por pacotes, com a via daqui. Você usa sempre o que está livre para poder preencher e mandar mais pacotinhos, mais dados. Você não fica com o canal reservado. Isso permitiu uma redução enorme de custo. Esse paradigma é que possibilitou a internet estar em todo lugar, em todos os bolsos de vocês. Enquanto vocês estão com o telefone no bolso, não estão transmitindo dados, vocês não estão ocupando espectro da operadora, vocês não estão ocupando capacidade ou banda, porque vocês estão ociosos.
Antigamente não, antigamente a tecnologia como é hoje no rádio, hoje na TV, no interfone da casa de vocês, você fala alô, você reservou o caminho inteiro, mesmo que você não mande mensagem nenhuma. Então, quando a gente fala dessa capacidade que é fixa, que é específica, a gente fala em redes de uma capacidade determinística. Então, vou reservar a capacidade máxima de mandar um vídeo em HD da Torre da Globo lá no Jaraguá até as televisões em São Paulo. Enquanto a internet ela é estatística. Você tem uma média aproximada da capacidade que você consegue transmitir de dados, e nessa época, esse geladeirão era capaz de transmitir singelos 0,05 megabits por segundo. Isso para a época era rápido pra caramba. Então, a ideia era, vamos interligar o centro de pesquisa, em que o governo patrocina pesquisadores para poder fazer tecnologia e superar os soviéticos. Essas eram as primeiras universidades ligadas, Stanford, UCLA, UCSS e a Universidade de Utah, isso em 69. Esse caminho físico, ele foi feito inicialmente por cabos de telefone. Então, eles pagavam uma mensalidade caríssima para a companhia telefônica, que era estatal ainda nessa época, para poder ter um cabo de cobre contínuo entre uma universidade e outra. E a primeira comunicação foi feita entre Stanford e o UCLA. E o que é curioso é que eles combinaram, foi de noite isso que eles combinaram, usou daquele MP, aquele geladeirão lá que eu mostrei para vocês. Ah, não falei quem é. Esse cara é o inventor desse dispositivo, o Leonard Kleinrock, vivo ainda. A maior parte dessa galera está viva ainda, dá para entrevistar eles. Então, eles estavam num computador em Stanford e outro em UCLA, eles queriam logar de um computador no outro. Então, eles ligaram pelo telefone, fulano, vamos começar o experimento? Vamos começar a primeira comunicação por pacotes dessa rede ARPANET. Lembra que ARPA é o nome da agência? NET é a rede da ARPA, né? Então, vou digitar L. Recebeu o L aí? Sim, recebi. Confirmou. Caramba, está funcionando. Ou seja, os protocolos novos, o hardware novo que nós criamos é capaz de mandar a letra L de uma cidade para outra. Vou colocar o O de login. Puf, recebeu aí? Recebi. Caramba, está funcionando. Vou apertar o G de login. Recebeu? Não, a rede caiu. Deu pau. Eles reiniciaram os equipamentos, começaram de novo, com L de login de novo. Então, oficialmente, a primeira mensagem enviada via internet é LOL. Foi uma risada acidental, na tentativa de mandar o login. Essa rede foi crescendo. Aqui eu estou, ou seja, de 69 até 82, olha quantas cidades tinham universidades. Então, quando ele dá um zoom aqui, olha quantas universidades. Harvard é só esse pontinho aqui, quantas universidades foram interligadas entre si. Isso que se assemelha hoje, que vocês conhecem como RNP. A versão brasileira disso no Brasil seria a RNP interligando todas as universidades. Então, quando era possível que pesquisadores mandassem dados de pesquisa, correio eletrônico, mensagem, papers, um para o outro, a ciência, uau! Porque pensa como era antes. Para você publicar um paper, para você conseguir falar com outro estudante de outra universidade. Então, a ciência começou a avançar muito rápido, e a ARPANET, a ARPA, que era a agência que financiava pesquisas para tudo, por exemplo, tudo ligado a militar. Uma das invenções que veio disso daqui foi o forno micro-ondas. Era para fazer uma transmissão de dados micro-ondas, e aí o pesquisador percebeu que ele estava com barra de chocolate no jaleco dele. Quando ele se aproximava do dispositivo, o chocolate derretia. Falou, opa, eu transmito calor à distância? Então, a internet e o forno micro-ondas são dois produtos da Segunda Guerra. Então, essa facilidade de comunicação, todos os pesquisadores queriam buscar para fazer entre si. Essa ARPANET, como ela era financiada por militares, quando os militares cumpriram com a missão deles, assim, olha, já consigo interligar navios, bases militares, consigo interligar até satélites, estou satisfeito, vou tirar o financiamento. E como a comunidade científica era que estava mais utilizando isso, poxa, não posso ficar sem uma rede. Isso foi migrado da ARPANET para NSFNet, National Science Foundation. Seria algo como o CNPq ou como o FAPESP, né? Então, os militares, olha, já tenho tecnologia, já vou usar para mim, não quero dividir com civis, te virem com a rede de vocês. Então, refundaram com as mesmas tecnologias uma segunda rede já em 92. E lembra que a gente começou com 0,05 megabits por segundo em 69? Em 91, a gente tinha circuitos do tipo T1, que chega a 1,5 MB. Uau, isso na época era banda larga, tá? Caramba, 1,5 MB por segundo é muita coisa para eles. A ARPANET, que era a rede originalmente militar, foi desativada, porque os militares pararam de financiar.
E aí aconteceu o seguinte, existiam outras redes que empresas do setor privado começaram a montar. Existia essa empresa chamada MCI, que ela fazia correio eletrônico. Então você tinha que conectar numa outra rede, pagar uma outra mensalidade só para poder mandar e-mail para as pessoas. E essa MCI teve a esperteza de chegar para essa organização científica e falar assim, escuta, eu posso ligar minha rede na sua? É como se uma empresa chegasse para a RNP ou para a FAPESP, escuta, posso ligar minha invenção na sua? Eles responderam que sim. E por que isso? Um dos motivos é que estava ficando caro para o governo custear toda essa rede. Se pessoas, usuários comerciais viessem para poder custear essa rede, as universidades vão ter um sócio para poder, alguém para poder pagar a conta junto. Então essa rede ia ficar mais barata. Então, esse sim, uma pessoa, essa chama-se Vint Cerf, que fez isso. Esse cara pediu para conectar uma rede na outra. O governo americano disse sim. Esse único sim permitiu que civis, vocês aqui, tivessem acesso a essas invenções. Senão seria sempre algo fechado para o setor acadêmico e público. E aí, essa história que eu contei rapidamente me permite explicar que foi essa família que criou a internet. Todos esses setores reunidos criaram a internet, não foi nenhum deles sozinho. O pai governo deu a diretriz, falou, encomendou, olha, eu tenho esse problema, preciso interligar infraestrutura militar, preciso interligar centros acadêmicos de pesquisas que eu banquei com a minha verba pública para fazer micro-ondas, míssil, remédio. Então, não quero fazer isso sozinho, quem vai fazer? Perdão, academia. Então, eles financiaram linhas de pesquisa, laboratórios, bolsas de pós-graduação, perdão, e aí a academia criou esses protocolos, aquela geladeirona lá que eu falei para você, o primeiro roteador, foi criado em Stanford, aquilo era uma tese de doutorado do Klein Rock. Então, o governo financiou, a academia criou a ciência, criou os protocolos, criou as regras, criou os padrões, só que a academia, ela cria intelectualmente. A academia não tem linha de produção, porque precisava criar todo o hardware, precisava criar todos os computadores, precisava criar toda a infraestrutura. E aí, esse mesmo financiamento foi para empresas também. Então, encomendaram-se para empresas os primeiros computadores, roteadores, tudo que a academia desenhou em termos de padrão, a empresa recebeu o padrão, sim. Então, é como se fosse uma licitação. Quero um dispositivo desse tamanho que receba bits nesse padrão, empurre bits naquele outro padrão. Então, as empresas receberam os padrões que a academia e também venderam para o próprio governo esses equipamentos que montaram essa rede inicialmente. Eles também contribuíram intelectualmente, porque a academia não pensou em tudo. Então, por exemplo, um dos problemas que a academia não pensou, estamos no campus aqui da Leste, tem o campus principal de vocês, que é o Butantã. Existe uma fibra ótica que liga esse prédio até o Butantã. Na porta aqui, hoje, tem um técnico com uma escada, aqui na entrada do campus, na placa vem USP, tem um técnico da Vivo com uma escada no poste, ou seja, rompeu alguma fibra. Para que a internet não fique fora, quando só uma fibra rompe, a gente faz internet múltiplos caminhos. Aqueles mapas que eu mostrei para vocês sempre tem múltiplos caminhos. Se entre San Diego e Houston romper, os protocolos da internet permitem fazer essa volta grande acontecer. Tem que dar volta quase que... Não, aqui tem um caminho mais curto. Então, existe outro caminho. Só que, inicialmente, aqui já está em 92. Inicialmente, esse novo caminho gerava loop, gerava uma espécie de curto-circuito. E todos os roteadores travavam. Então, foi uma empresa que criou o primeiro protocolo para evitar loop de roteamento, que chama Spanning Tree Protocol, criado por uma mulher chamada Radia Perlman. Ou seja, o setor privado criou protocolos também de algumas lacunas que a academia acabou não pensando, ou, beleza, no papel é fácil o conceito, você faz a fórmula, faz a álgebra. Quando o cara começa a construir, fala, precisa melhorar isso daqui. Então, as empresas contribuíram intelectualmente também. Os técnicos que é minha tribo, nós trabalhamos tanto para o governo, tanto para a academia, tanto para empresas, mas muitos técnicos, como voluntários, produziram muitos padrões, por uma questão de ética da profissão. Então, a comunidade técnica, por conta própria, não exatamente... tudo bem que a gente costuma ter um desses empregadores, mas por conta própria, como voluntários, também construímos padrões, normas e também configuramos, somos os contratados para poder configurar essa infraestrutura. Por exemplo, existe um órgão chamado Internet Engineering Task Force, que também é hoje ainda uma organização não governamental que estabelece padrões de rede, mas é por voluntários apenas. Então, tem gente que trabalha voluntariamente para cuidar da internet. E
essa tia aqui é a sociedade civil organizada, são organizações não governamentais, são ONGs. Então, quando você tem um endereço IP ou tem um domínio, como é o domínio aqui desse evento, semanadsi.com, vocês interagiram com uma empresa, mas no fundo quem controla os domínios é uma ONG que fica na Califórnia, chamada ICANN. No Brasil tem uma chamada registro.br, que controla os domínios.br. Por que isso é importante? Que se fosse uma empresa, poderia ter conflito de interesse. Imagina você chegar numa empresa, imagina se fosse o Google que cuidasse disso. Eu quero criar o bluesky.com. Aí o Google, pera, você vai criar um domínio que é para concorrer comigo? Não. Para não haver esse conflito de interesse, a gente tem várias ONGs que servem de meio de campo para poder criar essa criança aqui, década de 60, que a gente está na linha do tempo, essa ainda criança. Então, a internet não é uma obra do governo, não é como a via pública, não é como a prefeitura, não é como esse campus, não é um produto de uma empresa, não é apenas ciência. A academia sozinha não conseguiu criar a internet. A gente precisa de ONGs, de organizações não governamentais para cuidar da governança, para ser esse meio de campo, para ajudar a normatizar os padrões e fazer pesquisa. E a minha tribo dos técnicos, a gente, em eventos, em momentos como esse, a gente ajuda a construir a internet. Existem encontros de técnicos pós-evento, em mesas de bar, que com guardanapo e caneta criaram protocolos novos. Então, até papo de bar dos técnicos teve criação intelectual. Então, aqui eu estou listando quais foram as criações da academia e das empresas e dos técnicos que resolveram aquele internet problem, aquele problema de interconexão. O Ethernet, o CSMA, foi uma das grandes invenções da década de 70, que permite a conexão dos cabos de rede, a transmissão dos elétrons pelos cabos de rede. O CSMA é um protocolo que evita que duas comunicações colidam entre si. O TCP/IP de 1981, a minha camiseta é uma homenagem ao TCP/IP. O TCP/IP foi inventado pelo Vint Cerf, que é americano. Se ele fosse Vintinho de Divinópolis, seria o Three-Way Handshake, essa piadinha aqui da camiseta. Então, seria a versão mineira do TCP/IP, na minha camiseta de brincadeira, mas ele inventou a internet. Ele está vivo, ele trabalha no Google atualmente. O DNS foi criado em 83, então quando vocês mudam lá 8.8.8, não mudem, errado fazer isso, tá? Colocar 8.8.8. Mas quando vocês vão estragar a sua internet, vocês mudam o DNS. Foi um protocolo criado em 83, e o Span and Tree Protocol que eu falei, que foi uma mulher, uma pós-graduanda, que criou em 85. Então, esse é o conjunto de tecnologias, o básico do básico do básico para que a internet funcione, contribuições de todos esses setores, basicamente. Como assim? Como que a sociedade civil organizada? Eles foram protocolados numa ONG, a CIETF, para a gente normatizar isso. Então, quando vocês forem estudar a parte técnica, esses protocolos, quando vocês virem, se dediquem a entender como eles funcionam, porque eles são os pilares da internet. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: o que hoje vocês usam de tecnologia que é da década de 70 até hoje, excetuando isso? Algum software, algum hardware, algum jogo, nada no smartphone de vocês, nada nos computadores de vocês é tão antigo quanto isso. Até cabo de carregar telefone, até pouco tempo atrás, cada fabricante de celular tinha o seu modelo de cabo. E outro feito disso é que é o seguinte: como eu falei, de qualquer sala como essa no mundo, de qualquer universidade, esses protocolos existem, eles conversam entre si. Se você tenta mandar uma mensagem do WhatsApp para o Telegram, essa comunicação não existe um padrão unificado. Então, essa família que criou essa criança internet, como eles não tinham objetivo comercial de, vou fazer algo que só funciona no meu produto para minha empresa, eles criaram ciência tão boa, padrões tão boas, que até hoje, o que permite que você mande e-mail, mande uma mensagem no WhatsApp, é um protocolo da década de 70. Nada melhor foi criado. É possível que exista um caminho científico melhor, mas ele é tão estável, tão suficiente, que a gente não teve necessidade de trocar isso. E qualquer produto de qualquer fabricante fala que esses protocolos são compatíveis entre si. É por isso que a internet existe. Se não fosse por isso, se não fosse essa família dividindo essas funções, a internet não existiria. Porque se fosse só pelo governo, ele teria os interesses militares dele. Se fosse só pelas empresas, elas querem, como a gente está brigando aí com as Big Techs, fechar o cercadinho, controlar, fazer com que todo mundo só utilize o produto dela e não utilize o produto dos outros. Então, o que não é internet? Não é uma força da natureza, não é um lugar. As coisas são pela internet, não na internet. Não é telecomunicações, a internet usa as telecomunicações. Telecomunicações só ligam um ponto A a um ponto B.
Essa rede mundial, ela não é telecomunicações, ela não é um serviço público do governo, ela não é um produto que foi criado pelo Google em 98, não é um produto do Facebook criado em 2004, não é da Amazon de 2006, nem do Netflix, nem do Instagram, nem do ByteDance. Se a internet existe no Brasil desde 95, o Google foi criado em 98. Então, existia internet antes dessas empresas. E ela sequer era um produto. Na verdade, você não compra internet. Você é cliente de telecomunicações. Você paga para Vivo ligar um cabo na sua casa. O que você compra é acesso à rede. Então, a gente não é cliente da internet. Essas ONGs que controlam e padronizam essa rede no mundo todo é que permitem que tudo seja interligado entre si. E eu tenho dito para as pessoas que a internet ela tem a liberdade dos Washingtons. Isso é um ponto importante. Existem 2 Washingtons no mundo. O The Washington Post, que é um grande jornal, muito rico nos Estados Unidos, e na Bahia nós temos o Compadre Washington. Ordinária. Esses 2 Washington são igualmente acessíveis à internet. O blog do Compadre Washington você pode acessar, o videolog dele, mandar e-mails para ele. Não tem nenhuma empresa, nada impedindo que você acesse o Washington com o Washington entre na internet. Se não fosse por essa separação por setores, é aquela divisão das empresas que eu falei. Você consegue mandar mensagens do produto da Meta para ela mesma. Cada um fecha o seu cercadinho. E é isso que está morrendo. Quando essa imagem muito me chocou, eu achava que Virgínia era um estado dos Estados Unidos. Eu descobri que Virgínia é uma pessoa quando teve essa foto aqui. Porque eu não acompanho o que ela faz na internet, eu acompanho os parlamentares. E eu fiquei muito chocado como ela foi tietada pelos parlamentares. Para mim, foi uma demonstração de poder. Ela manda, os parlamentares obedecem. Eles reconheceram ela como mais poderoso do que eles. Então, a internet ela se tornou o palco central da economia, da cultura, da sociedade, da política. Desde aquele satélite que assustou os americanos até hoje, a internet é o palco principal de tudo. Tudo acontece na internet, a internet que importa. Então, todas essas pessoas, toda a sociedade humana está querendo controlar esse palco da internet, pegar esse pedaço para si. Empresas querendo fechar a internet para si de forma monopolística. Tem governos querendo censurar cidadãos, mudar o discurso político, impedir que a oposição se manifeste na internet. Então, o governo, as empresas, os 2 tios que formaram a internet estão querendo dominar para essa internet, se a gente reconhecer, né, esses 2 caras aqui estão querendo sequestrar essa criança. E nós, vocês, eu, as ONGs, não podemos permitir isso. E aqui está uma série de meios, uma listagem de coisas que estão fazendo para matar a internet. Aqui no Brasil, tem esse projeto de lei 4.557 de 2024, que determina a internet brasileira ela é regida por essas organizações. Esse projeto de lei faz com que a Anatel seja chefe de todos eles. Ao fazer que a Anatel seja chefe de todos eles, enquanto para você abrir uma operadora de celular ou um canal de televisão, você tem que ter autorização da Anatel, uma concessão pública, para você ter uma conta de e-mail, uma conta na rede social, fazer um blog, você não precisa de autorização do governo. Se o governo, por essa lei, controlar o todo, ele poderá exigir, sim, como se fosse uma concessão pública, ele passará a controlar o conteúdo da internet. Ele deixará de hoje ser o controle do CGI.br, que é uma organização não governamental. Eu estou falando isso muito brevemente, muito rapidamente, é muito profundo, tem notas de rodapé, tem meandros, mas esse é o risco que a gente está correndo com esse projeto de lei e também a extinção da norma 4, foi uma regra que a Anatel extinguiu, que separava internet e telecomunicações. Como telecomunicações é concessão pública regulada, então a gente tem um instrumental aqui regulatório, que esse padrasto aqui, quem bancou a educação dessa criança, está querendo controlar ela para si. Isso é perigoso, porque a internet tem que ser um bem da humanidade, nem de Estado. Porque a internet, por ela ser transnacional, ela não está confinada em soberanias, em territórios, né? Ela tem uma natureza parecida com as Nações Unidas, com a Cruz Vermelha. A gente tem que sempre pensar a internet transbordas. Então, existem vários projetos de leis no Brasil, em outros países também, querendo controlar a internet, pegar essa criança e sequestrar para si. Um exemplo recente. No Reino Unido, o governo estava exigindo que a Apple colocasse um backdoor na criptografia do iCloud, de forma que o governo do Reino Unido pudesse abrir qualquer mensagem e quebrar a privacidade. Ótimo para poder pegar terrorista, mas ótimo para poder fazer um regime totalitário, para poder perseguir quem é opositor, isso é gravíssimo. Outra ameaça aqui, bem brasileira, o narco-estado tem se tornado operador de internet. Tem no Ceará, no Rio de Janeiro, na Bahia, tem provedores de internet controlados pelo narco-estado, eles têm monopólio em alguns territórios,
da mesma forma como tem monopólio da entrega do botijão de gás, do transporte popular, se ele começar a mexer em conteúdo, isso é uma ameaça grave para a internet, o narco-estado. O zero rating, esses planos de celular, que o WhatsApp é gratuito, o Instagram é gratuito, poxa, que vantagem que a operadora de internet móvel está me dando. Para o usuário é interessante uma economia, mas para a internet como ecossistema, isso é predatório. Por quê? Qual é a chance que a gente tem de ter um competidor, uma inovação, se tem aplicativos que somente esse grupo de pessoas acessa a baixo custo? É privilegiar demais o WhatsApp em detrimento de outras alternativas. Tem um estudo mostrando que naquela onda de antivacina, como muita gente só tinha acesso à internet via WhatsApp, você não tem um jornal fazendo conteúdo, um cientista fazendo conteúdo, você não tem o Drauzio Varela com vídeos no WhatsApp, sim, no YouTube, no Instagram. Esse zero rating favoreceu para as pessoas que não tinham grana para conseguir acessar a internet sem ser de graça pelo WhatsApp, de que elas ficassem mais informadas por fake news do que true news. Então isso machuca a internet quando você tem as empresas que nos proveu o serviço privilegiando algumas empresas. A extinção do Marco Civil que aconteceu pelo STF recentemente, acho que 1 ou 2 meses atrás, ou seja, as empresas que têm sites ou plataformas online passam a ser responsáveis por que a gente posta nela. Bacana para poder cometer alguns crimes, mas qual que é o risco? Se alguém faz um ato de racismo numa plataforma, antes a polícia pedir os dados pessoais dessa pessoa, se a pessoa recebia uma intimação em casa, a polícia ia bater na porta, ela ia ser presa. Hoje, quem pode ser punido por racismo é a plataforma. Nesse risco jurídico dela, o que as plataformas estão começando aos poucos a fazer? Não vou permitir que ninguém fale nada. Se ela suspeitar que alguém pode se ofender com a mensagem, ela vai lá e bloqueia. Então, qual é a chance que a gente tem de acessar os 2 Washingtons se todas as plataformas vão começar a moderar severamente o conteúdo? Então, a extinção do artigo 19 tem uma intenção no plano de fundo que é interessante, mas a forma como foi feita é prejudicial para a internet. E, por último, cada um desses tópicos daria uma palestra. Eu estou oferecendo um leque aí, vou estar à disposição de vocês, vou ficar a próxima hora aqui com vocês, aqui no final da sala ou lá fora, eu possa me aprofundar em cada um desses. Mas eu precisava garantir que vocês tivessem essa imagem da família que forma a internet e perceber como cada um desses itens vai ferindo essa divisão de responsabilidades na internet. O lacre virtual é algo que me preocupa muito, que é o seguinte: a Anatel, ela diz o seguinte, bom, quando tem pirataria, aqueles TV Boxes, ela fazia apreensões nos portos, nos aeroportos, para prender essa carga, porque são dispositivos de telecomunicações que não são homologados pela agência, que a agência não validou se eles são seguros, se eles funcionam bem. Tem, de fato, muitos desses produtos que realizam ataque cibernético. Então, como era enxugar gelo, ficar indo atrás dessas caixinhas de TV Box, o que ela começou a fazer? Ela começou a lacrar esses produtos virtualmente. A Anatel montou um ecossistema de que ela acessa remotamente os roteadores dos provedores de internet das operadoras. Eles decidem, em sigilo, bloquear vários domínios, endereços IPs. Em sigilo, mandam para os operadores de rede, mandam para mim e para meus colegas, e nós somos obrigados a bloquear. Como isso é feito sob sigilo, quem não me garante que tem algo indevido sendo bloqueado, de que alguma denúncia de corrupção tenha sido bloqueada, de que alguém possa invadir a Anatel e bloquear conteúdo contra o nosso interesse? Não existe... Que tipo de atividade do governo deveria ser feita em sigilo? Então, a Anatel tem, mesmo sem ter muito lastro legal, bloqueando vários conteúdos na internet, tem cerca de 38 mil endereços bloqueados na internet brasileira para sempre. E aqui é um exemplo. Essa lista eu consigo mostrar para vocês, porque quem mandou não foi a Anatel, foi o Ministério da Fazenda. Isso aqui são listas de bloqueios das bets. As bets foram reguladas no Brasil, quem não paga a taxa de 30 milhões para poder prover o serviço não pode navegar na internet. Então, tem aqui uma lista de domínios, a data para poder fazer o bloqueio. Aqui era na fase de implantação, do início da implantação dessa lei das bets, então tinha uma data de término, mas geralmente não tem uma data de término, está em branco isso daqui. Então, eu e meus colegas, nós recebemos uma lista de 38 mil endereços diferentes para bloquear na internet brasileira, e eu sou obrigado a manter sigilo. Se vocês ligarem para o provedor de internet de vocês, perceberem que algo não abre, se caiu numa malha fina como essa, uma desses 38 mil endereços, eles não podem contar para vocês, vão ter que desconversar.
Isso é muito perigoso para a nossa democracia, para a liberdade de expressão, para o funcionamento da internet. Vou dar um exemplo que aconteceu esse ano. Por cerca de 2 meses, algumas páginas do GitHub ficaram bloqueadas, porque uma autoridade brasileira colocou github.io nessa lista e não funcionava mais. E aí, isso é um problema? É. Só que como é sigiloso, como é que vocês que trabalham com sistema de informação, como vocês que fazem código-fonte, podem saber que o GitHub foi bloqueado no Brasil por uma autoridade? Não sabe. Então, até o próprio GitHub não sabia. No fórum dele teve pessoas reclamando, o próprio GitHub não entendia por que não funcionava. Então, o github.com, o github.io especificamente já foi bloqueado. Então, essas são as principais, cada uma frente de ameaça da internet de quebrar esse modelo. E o último que eu queria dividir com vocês é uma quebra, já que tem muita gente que trabalha com IA aqui nesse campus, existe uma visão de internet mediada por IA que é bastante perigosa para a internet propriamente dita. Muito bacana, você fala, Gepeto, diz para mim qual é o voo mais barato, Gepeto é a forma carinhosa que eu tenho de chamar ele, tá? Gepeto, diz para mim qual é o voo mais barato para Fortaleza nas minhas férias, se você pede isso lá para o GPT. A internet é agêntica, não vamos mais usar browser, não haverá mais abas, você fala com linguagem natural e a IA, o chatbot, traz para você a resposta. Quem me garante que o Gepeto vai me trazer, de fato, o melhor voo, a melhor oferta? Porque hoje, como é que funciona a internet? Quando eu busco alguma coisa, tem o efeito dicionário. Quando os ancestrais, os astecas, procuravam palavras no dicionário, você nem se passaram por isso. A gente pegava um livro grosso, folheava, achava alfabeticamente. Quando você acha a sua palavra, você tinha outros resultados próximos. Quando você pesquisa voos para Fortaleza, numa máquina de busca, no Bing ou no Google, você tem uma lista de opções. Você pode conhecer empresas novas, voos novos, opções novas, outros destinos de viagem. Então, você tem esse efeito de você conduz a pesquisa. Quando você faz uma pergunta pontual para uma IA e você recebe uma resposta pontual, você deixou de conhecer as outras opções. O que acontece? Antigamente, não foi no iluminismo, foi no renascentismo, quem patrocinava as grandes obras eram os mecenas, né? Capela Sistina foi pintada por quê? Porque teve um nobre que bancou o artista para pintar a Capela Sistina, para fazer as grandes esculturas. Os mecenas de hoje, de conteúdo, é publicidade. Por mais quando você abre algum vídeo, eu sei que é um porra, você vai ver um vídeo no YouTube, tem propaganda no início, propaganda no meio, propaganda no fim. Mas são essas propagandas que pagaram a produção daquele conteúdo. Se a internet é mediada por IA, se você consegue respostas, Gepeto, como faz um morango do amor? Ele te dá os ingredientes e o passo a passo. Por que culinaristas vão continuar produzindo vídeos sobre o morango do amor? Então, a internet mediada por IA, esses navegadores que a Comet, a Perplex está oferecendo bilhões de dólares no Chrome, se a internet for mediada por IA, se a gente começar a conversar com o navegador em vez de navegar na internet, é alguém que busca para a gente, existe uma quebra grande desse modelo de negócio da internet. A gente vai deixar de patrocinar a produção de conteúdo. Se vocês gostam de algum conteúdo de um professor, algum indiano que ensina cálculo 1 maravilhosamente bem, por que esse cara vai continuar produzindo vídeos de cálculo se aquela propaganda, aquele spam que aparece no vídeo, não aparece mais? Logo, ele não recebe, logo ele não produz conteúdo. Então, nós estamos prestes a quebrar o modelo de negócio da internet e a internet vai ficar horrível depois disso. Lembra aquela liberdade dos Washingtons? Não vai existir mais. Por quê? Se não pagar para a OpenAI, para ela gostar do compadre Washington, ela só vai te contar o The Washington Post. Isso é muito poder para a OpenAI, para o Grok, para o XAI, para o Manus, para o Perplexity. Esses caras aqui, esses caras que eu citei, vão sequestrar essa criança e vão sumir com ela. Tudo que vai estar na internet, só com autorização deles, só se convier a eles, só se eles quiserem. Só se respeitar a cosmovisão deles. Eu sei que muita gente tem raiva do Elon Musk, e ele tem uma IA. Imagina se for o gosto pessoal dele que determina que você acha na internet ou não. Se for mediada só por Grok, diz para mim um livro bom para ler, uma comida boa para consumir. Então isso é muito, muito perigoso. Porque todo mundo se acostumou a não pagar por conteúdo. Se a gente se acostumou a não pagar por conteúdo e ele é custeado, financiado publicidade, a gente pode ter um fim da produção de conteúdo. E o problema é, a gente não vai perceber isso acontecer. Porque, uau, delícia, eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde, ele pergunta, ele responde. Com o passar do tempo, duas coisas acontecem.
nós ficaremos mais burros. Já tem papers, a Microsoft lançou um paper dizendo que o uso excessivo desses chatbots deixa o usuário mais burro. Burro é o título mesmo, não é um adjetivo meu. E 2, as IAs, elas são como se fosse uma espécie de um papagaio que sabe muito estatística. Ele repete os padrões que ele encontra. Se a gente deixa de produzir conteúdo humano novo, ele deixa de aprender truques novos, ele começa a repetir informações antigas, ele começa a alucinar, ele começa a dizer coisas que não existem. Tem muita euforia no mercado de uau, a IA vai substituir os devs. Ela é muito boa como uma ferramenta, mas pelo menos no estado que se encontra hoje, se você começa a conversar muito com ela começa a destruir seu código-fonte, ela apaga a linha, ela introduz bug. Então, o código-fonte que as IAs geram são muito ruins, pelo menos por enquanto. Então, se isso envolve código-fonte, que dirá a culinária, que dirá o direito, que dirá a geografia, que dirá toda a produção humana intelectual está em grande risco. Então, essa internet mediada por IA e todos esses ataques, é que aqui é uma lista de ataques do governo, né? Desse cara aqui. Eu pontuei o tio aqui, empresas, nesse tipo de ataque. Todos esses ataques somados vão destruir esse palco central e as pessoas vão continuar chamando de internet algo que não é internet, que não tem a liberdade dos Washingtons, que não são aqueles protocolos unificados que eu mostrei, de que você tem um smartphone que não funciona com uma IA, de você ter um computador e um provedor de internet que não manda mensagem para aquele outro destinatário. Então, essa criança precisa ser preservada. Então, esse é o recado que eu quero dar para vocês, de que a internet está sob ameaça. A internet não é uma força presa, ela não acontece por conta própria, ela é um esforço coletivo de todos os setores, e esse pai e esse tio, se a gente deixar levar embora essa criança, ferrou, nós vamos destruir a maior obra da humanidade. Obrigado e logout, esses são os meus contatos, estou à disposição para as perguntas, acho que eu tenho alguns minutinhos ainda, sobrou, vocês podem fazer pergunta no microfone, ainda assim, quando acabar as perguntas, quando vier outro palestrante, eu vou estar lá fora atendendo vocês, se vocês quiserem trocar uma ideia. Então, a palavra que eu queria que vocês passassem para frente é: pensem em como preservar a internet. Como que faremos os protocolos unificados para que ela continue sendo aberta com a liberdade dos Washingtons? Como que a gente vai evitar que tanto o setor privado, tanto o governo, as empresas dominem isso? Porque vocês estão terminando a vida acadêmica de vocês e vão entrar para a vida profissional. Se for só essas duas opções, ferrou. É graças a esse conjunto aberto que vocês podem fazer uma startup nova, um protocolo novo, um produto novo, e vocês vão poder escolher seus governantes. Então, é muito grave para a humanidade o que se avizinha. Então, esse pessoal, está aqui meus contatos, esse QR Code é para o meu YouTube. Muito obrigado, estou aberto para dúvidas de vocês. Valeu. Podem levantar a mão? Boa palestra. Queria comentar sobre essa parte do controle da internet, né? Acho que essa visão da internet completamente aberta já tem há um tempo, né? A gente teve uma disciplina aqui que era sociedade, nem sei falar o nome, mas era sobre sociedade e internet, e a gente até chegou a ler eu pesquisei para falar o nome certinho, eu fiquei com medo. A Declaração de Dependência do Cyberespaço, lá que o John Perry Barlow fez, inspirado na dos Estados Unidos, então falando, o cyberespaço é livre, você não tem que controlar. Só que a gente vê que hoje em dia tem alguns problemas, né? Teve principalmente um vídeo viral nos últimos tempos, que não sei se o senhor chegou a ver, teve o Felca, ele fez sobre a autoutilização e como as redes sociais viraram um polo para pedófilos. E eles conseguem até burlar o sistema, colocar um GIF, e eles sabem que dentro daquele GIF, entra no perfil, você vai ter acesso àquilo. Então, a gente vê que está aumentando muito os níveis de crimes digitais na internet. Como que você vê que a gente consegue ter esse controle para evitar isso, evitar que se espalhe esse crime de uma forma quase sem controle assim nenhum, né? Que o povo acha que não tem um controle na internet, que pode fazer o que quiser, mas sem também deixar ela na mão completamente dessas pessoas para terem um controle no modo que fique isso que você falou, de virar uma coisa autoritária completamente, sem a liberdade que as pessoas têm. Como equilibrar a liberdade, mas também respeito aos direitos humanos e, enfim... Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a grande pergunta do momento. Essa semana bem peculiar para isso. Eu acompanhei assim, não só o vídeo do Felca, como eu li as 17 leis Felca. Foram 17 leis que o parlamento fez. Tem muita bobagem lá nas propostas, muito mais para poder... Virou hype, né? Virou um hype, era a palavra que eu estava buscando, exatamente, para surfar no hype.
Isso é muito importante, sim, só que o meu receio é que a gente está aqui no Brasil, a gente está falando em crianças, em outros países é o terrorismo, que é a preocupação, né? Então, existe sempre assuntos que são de urgência e as pessoas querem ações rápidas e não cuidadosas e não prestarem atenção nesses remédios. Então, meu receio é de que a gente crie bons remédios, mas que matem junto um paciente, que matem essa criança junto. Então, a solução que eu dou é envolvendo essa galera sempre junto. Se a gente separar essa família que cria essa criança vai ficar desassistida. Por exemplo, na hora de remover conteúdos na internet. Um dos modelos que eu gostaria é que a gente fizesse, na sociedade civil organizada, uma nova organização sem fins lucrativos, que fizesse o seguinte: a autoridade fala, meu Deus, achei um conteúdo muito execrável, que é criminoso, precisa sair da internet. O que o governo hoje faz? Ele manda um ofício para minha tribo falando, bloqueie 38 mil endereços. Só que o dono do conteúdo sequer sabe disso, sequer tem a chance de tirar do ar aquilo, né? Então, uma das propostas do governo federal, inclusive do Palácio Planalto, era dar o poder para o Poder Executivo de suspender redes sociais por 2 meses, caso elas não cumprissem alguma regra. O que é esquisito, né? O Poder Executivo sozinho pega uma rede social, tira por 2 meses. Imagina isso num processo eleitoral. Então, qual que seria um caminho? Em vez do governo mandar minha tribo bloquear tudo imediatamente, de que o governo mandasse um comunicado, um ofício para essa ONG, para essa organização sem fins lucrativos, fala o seguinte, olha, te dou 24 horas para você achar o dono do site e falar assim, amigão, tem pirataria, tem pedofilia, tem conteúdo que está errado. Se você não tirar, o Brasil vai te expulsar, vou bloquear você nacionalmente. Então, sequer há a tentativa das autoridades de bater na porta do data center onde está, do dono do site, e remover o conteúdo. Então, a coordenação entre esses 3, na verdade esses 4, né? Porque o governo avisa, olha, se você não achar esse cara e convencer ele a tirar, eu vou mandar os técnicos bloquear nacionalmente. Então, a gente pode fazer coordenações nesse sentido. O problema é que o governo está acostumado a decidir e conversar com ninguém. You shall not pass. Ele bate o cajado e quer mandar, entendeu? Só que a internet ela tem uma natureza transnacional, ela não funciona assim. Vou dar um exemplo que aconteceu. Teve uma pessoa que invadiu o TSE e conseguiu ter acesso ao código-fonte da urna. E a imprensa, o Tecmundo, que deu esse furo de notícia, me chamou para investigar o caso como técnico. E eu li o processo. Teve um dado momento em que o perito da Polícia Federal falou o seguinte, como esse IP fica no Panamá, ele achou o IP do invasor, mas como fica no Panamá, eu não vou mais investigar, porque é na minha jurisdição. Não, você manda um ofício para lá. E olha como coisa boba. Ele achou que era o Panamá porque ele deu ruíz no IP. Você vê qual a empresa dona daquele IP. Só que endereços de IPs, são internet não internacional, aquele endereço IP pertence a uma empresa panamenha em São Paulo. Ele poderia ter feito uma diligência e aprender equipamentos. Então, ou seja, esse setor governo gosta muito de mandar, não quer estudar, quer mandar e todo mundo cala a boca, entende muito pouco do assunto. Porque ele está acostumado, tudo que ele decide é sobre o território dele, minha soberania, minhas leis, ele decide tudo aqui. Mas a internet não funciona assim. É um bicho diferente. É parecido com a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, inclusive a Constituição Brasileira, tem uma cláusula lá dando imunidade para que eles possam fazer serviços humanitários, sem pagar imposto, de conseguir passar fronteiras. Os diplomatas das Nações Unidas também, eles têm uma certa liberdade financeira, fiscal, de movimentação. A internet tem que ser assim também. Então, resumindo a sua resposta, tudo que o governo tem proposto tem sido muito perigoso, de dar remédios que matam o paciente. Técnicos, vocês, sociedade civil organizada, a gente tem que pressionar esses 2 caras, por quê? Ele está mandando muito e as empresas estão caladinhas. Eu estou pé da vida de que nesse debate todo não viu o setor se manifestar. O Instagram, o Google fala, não, realmente temos um problema, vamos tentar. Eles não prometeram nada, eles estão radio silence. Então, a gente tem que se reunir e caindo de pancada nesse cara aqui de baixo. Assim, fala, se você não der uma resposta, qual a solução, Instagram? Beleza, tem um algoritmo, você consegue achar sobre as crianças? Qual a solução? Ou você vai dizer que não tem nenhum problema? Então a gente dá um enquadro nesse cara e vigia esse cara, porque os 2 não estão bem intencionados. Entendeu? Então, resposta, manutenção do multissetorialismo, de manter essa família completa e não fragmentada. Estou aqui, vocês podem propor modelos, façam papers, pelo amor de Deus. Achem soluções, achem algoritmos que a gente consiga manter a liberdade de expressão, manter a manutenção da democracia, manter esse espaço sem que esse cara controle. Ou sem que esse cara aqui controle também. A empresa é uma ameaça também. Eu falei muito rápido por causa do tempo, mas um fóssil vivo
que essa academia da década de 50, 60, 70 fez, é o protocolo e-mail. O e-mail tem uma questão de produto muito interessante, porque ele é um protocolo aberto, a gente sabe como fazer ele, a gente pode criar código-fonte que seja compatível com o e-mail, e não importa qual empresa você paga para ter sua conta de e-mail, não importa se o destinatário do e-mail é do concorrente dela, ou seja, eu escolhi o Gmail, eu escolho qual é o aplicativo, se vai ser no Outlook, se vai ser no Thunderbird, se vai ser no meu Android, se vai ser no meu iPhone, eu consigo mandar e-mail para quem usa o Outlook. E ele escolhe o software dele. Então, é desacoplado a empresa que fornece o serviço, o software e o protocolo. Essa liberdade só existe na gente fazer essa combinação porque é um padrão aberto. No Diabo Verde, que é o apelido que eu dou para o WhatsApp, você não tem essa liberdade. Então, o WhatsApp é uma forma da empresa sequestrar a criança, enquanto a tribo de vocês criou um e-mail em 81 como protocolo aberto. Então, desenvolver software livre e protocolos abertos é uma forma também da gente se proteger. Como a rede social é fechada, né? Então, por que não a academia propor um modelo novo? Existem também algumas propostas do AT Protocol, o pessoal do Blue Sky, de fazer um novo protocolo de rede social especificamente, que nos ajude a moderação social de conteúdo. Então, perigoso, nos ajude. Vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa junto. Obrigado pela pergunta. Consegui responder? Conseguiu sim, deu uma esclarecida. Obrigada. É que quando eu fico brigando com as leis ruins, aí tem gente nas redes sociais que acha que eu sou um anarcocapitalista contra... Não, eu não quero ser inimigo de quem está fazendo coisa errada, mas eu preciso manter essa criança viva. Eu sou tio dela, eu não posso deixar, entendeu, alguma lei... You shall not pass. É proibido chover às quartas-feiras. Vou dar um exemplo de uma lei que eu fiquei muito bravo. Tem uma deputada, a Thaíla Peroni, que ela fez a seguinte lei: só pode ser acessível na internet brasileira sites ou apps de empresas que tenham CNPJ e sede no Brasil. Se essa lei passasse, eu teria que receber do amigo governo uma lista de CNPJs, quem eu não encontrar, bluesky.com, fora. Harvard.edu, fora. MIT.edu, fora. GitHub.com, talvez o CNPJ da Microsoft. Imagina o que eu vou fazer com essa criança se eu só puder permitir que vocês acessem o que tem CNPJ. Não pode. O pessoal contra as Big Tech, não funciona assim. Então, o pessoal está muito querendo jogar água do banho suja com o bebê junto. Não pode. Ela é frágil, ela não vive sozinha. Precisou essa família inteira para criar essa criança. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Tem um aqui em cima. Boa tarde, meu nome é Jéssica. Eu queria pedir para você falar um pouco sobre o bloqueio do Twitter que teve no ano passado. Foi bastante emocionante para mim, que fui pessoalmente envolvido nisso, e tem uma história tragicômica. Eu fui bloqueado pelo Twitter antes. Na última eleição do segundo turno para a presidência, alguém tirou uma foto de uma urna eletrônica botando, e apareceu o Tux. E a pessoa, nossa, que legal, urna eletrônica Linux. Aí eu comecei a falar, Linux, sim, ou seja, todo brasileiro adulto usa Linux, que pelo menos lá votar na urna, você tem um Android no bolso. E eu falei assim, eu gostaria que o código-fonte da urna fosse aberta, que nem o kernel do Linux é. Isso ofendeu os funcionários do Twitter Brasil, era Twitter, não era X na época. Isso ofendeu porque eles tinham um alinhamento político com um certo grupo que estava disputando a presidência, e eles entenderam que o fato de eu, como técnico, falar de software livre na urna eletrônica, de que eu era bolsominion. Então, eu fui expulso do Twitter. Expulso, apagaram todos os meus posts e diz o seguinte, se eu tentasse criar outra conta, eles iam me perseguir e me bloquear de novo, porque era uma ameaça, era uma ameaça à integridade do processo cívico brasileiro. Então, eles como empresa decidiram isso. Aí vem o Elon Musk, que não é santo, mas ele deu anistia para uma porrada quando ele comprou a empresa, para uma porrada de gente horrível, e eu estava na lista, na Bacia das Almas. Então, hoje, o X é a minha principal rede social de divulgar conteúdo, porque eu fui bloqueado pelo X, e quando veio a ordem do STF, eu tive que bloquear o X nacionalmente. Então, o jogo virou, não? O mundo não gira, o mundo capota. Esse processo do STF, na minha visão como operador de rede, ele tem algumas ilegalidades. Todo processo, o devido processo legal, se alguém comete um crime, você tem que acusar essa pessoa, ela tem que ser notificada, ela tem que instituir o advogado e se defender. Tem que ter acusação, defesa, processo legal, e se o juiz entender que está errado, essa pessoa tem que ser punida. Isso não aconteceu no bloqueio do X.
uma série de pessoas, o STF mandava bloquear o conteúdo de forma sigilosa, é que nem, mesmo como eles passaram o que eu passo toda semana com a Anatel. Olha, tá aqui a lista de pessoas que estão, no entendimento do STF, cometendo crimes nas mensagens que postam na rede social. Bloqueia essas pessoas em sigilo. Como assim sigilo? Como é que lá o cara que falava abobrinha de vacina, whatever, iria acessar o X, não funcionava. Bloquear sigilo significa essa empresa recebeu uma ordem do governo para bloquear e não podia contar que foi o governo que bloqueou. Tinha que inventar, eu X porque você torce pro Santos, eu quero bloquear você. Como é que a gente pode esperar que o governo funcione bem, democraticamente, se ele força uma empresa a censurar pessoas que podem ter cometido crimes, mas em sigilo? Não, tem que ser, quando uma pessoa é presa, ela cometeu um crime, ela vai ser julgada a gente pode assistir na plateia, a sociedade pode assistir na plateia. Então, eu tenho notado que no Brasil tem acontecido o seguinte, existem dois polos que estão brigando entre si, e os dois querem controlar o palco da internet, destruir a internet um contra o outro, usar a internet como arma. Então, tem pessoas que postam conteúdos horríveis no sim, processa, advogado, inquérito, depoimento, julga e pune. Sob sigilo não rola. Então, esse é um ponto que me chama a atenção. E outro também que me impressionou muito, que como a gente tem corroído a nossa segurança jurídica, uma das punições era bloquear o X nacionalmente e de que nós, técnicos e empresas, dizia o texto, tomasse todas as medidas técnicas necessárias para impedir a burla. Ou seja, o governo bloqueou o X e mandou o tio e esse outro tio a caçar as pessoas e impedir que elas burlassem a regra. Colocou a minha tribo como polícia de quem usa VPN, por exemplo. E se alguém fosse flagrado usando VPN, eu ia ser multado em R$150 mil e a pessoa também. Gente, se uma pessoa pega dirigindo bêbado, a multa é 3 mil. Você vai usar VPN em casa, é R$150 mil. Não está desequilibrado? Então, os fins, resumindo para você, os fins não justificam os meios. A gente tem boas leis, elas precisam ser seguidas. A internet tem sido utilizada por muita gente para fazer coisa errada. Se a gente não faz o devido processo legal para punir essas pessoas, se a gente, vamos quebrar as leis para punir essas pessoas, esse ciclo volta. A gente tem, por exemplo, o que o presidente atual passou, o Lula. Ele foi julgado num processo, ele foi condenado, esse processo teve ilegalidades, por isso que ele foi anulado. Então, se a gente faz isso de novo, todas as pessoas que estão sendo punidas agora pelo judiciário podem ser anuladas a decisão depois. Não interessa, eu quero justiça, entendeu? Eu acho que a gente tem que criar leis e garantir que elas funcionem direitinho. E no caso do X, a empresa não colaborou, é verdade, essa empresa se comportou muito mal, mas o nosso governo também. E aí, dos dois, enquanto a rede social X, eu que sou usuário da rede, eu tenho outra alternativa, posso ir para o Threads, eu posso ir para o Blue Sky. O governo, eu tenho um só, é o único governo que eu tenho. Então, por isso que eu cobro muito mais o governo, por isso que as minhas falas são muito críticas em relação ao governo, porque ele tem o monopólio da lei e da justiça. Fico batendo, eu defendendo a internet, brigando com esse cara. Mas esse cara aqui também merece punição, merece sanção. Então, não tem mocinho nessa história. Os dois lados estão bastante errados. Essa é a visão que eu tenho. Não sei se eu consegui te responder. Respondeu sim, obrigada. Acho que a gente tem tempo para só mais uma dúvida, e aí eu peço que depois dessa dúvida, caso tiverem dúvidas, falarem com o Thiago Ayubi. Tá? Isso, eu vou estar lá ou aqui dentro, no perto da porta, ou lá de fora, atendendo a galera. Fiquem tranquilos, eu vou estar pela próxima hora aqui junto com vocês. Diga lá. Boa tarde. A gente estava olhando aquele mapa que você trouxe ali no começo da ARPANET, como aquilo era uma coisa aberta, não tinha uma porteira ali no meio. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa torneira chamada Anatel, que tem o poder de agir como um gargalo para fechar esse acesso do Brasil para o mundo, e ainda impor que você não burle esse gargalo com uma VPN, com proxy. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como isso impacta a própria natureza da internet e a liberdade do usuário no Brasil como um todo. Perfeito. Essa agência, ela tem um papel original muito nobre, que é regular as telecomunicações. As telecomunicações precisa ser regulado. Os sinais que o Starlink emite no ar, ou que as antenas das operadoras móveis emitem no ar, são frequências muito específicas. Então, quando a Vivo, a Claro, a TIM ganham aqueles leilões,
alguém tem que garantir que aquela frequência seja só da TIM, outra só da Claro, só da Vivo. Um caso interessante quando isso é desrespeitado, teve o radar de Congonhas, aqui do aeroporto de Congonhas, ele ficou sem operar por alguns dias, porque tinha uma interferência muito forte perto do aeroporto. E a Anatel foi, junto com a aeronáutica, investigar, procurar triangular esse sinal, e chegaram numa casa de um senhor que ele comprou uma câmera Xing Ling, sem fio, que o sinal dela era emitido na mesma frequência do radar de Congonhas, e ele morava perto de Congonhas. Olha o cômodo das duas coisas. Então, era um produto, uma câmera sem fio, que não era homologada pela Anatel. O que a Anatel faz? Bom, vai entrar um produto no solo brasileiro, ele é de telecomunicações. Ele danifica ou prejudica as telecomunicações do Brasil? Essa câmera emite um sinal de frequência que, na China, onde foi fabricado, nenhum aeroporto usa, mas o Brasil, Congonhas, usa. Então, por isso que ele seria permitido na China e proibido no Brasil. Isso é o papel nobre dela. O que não é o papel nobre dela e não é o papel dela é interferir no conteúdo. Então, uma responsabilidade dela é garantir que as frequências das emissoras de TV, por exemplo, continuem funcionando. Então, de fato, se alguém for interferir no sinal da Globo, do SBT, da Rede TV, isso é um crime federal, da cadeia, enfim. Então, ela tem que garantir isso. Só que ela não pode interferir no conteúdo da novela. Se o vilão vai morrer no final, a propaganda que aparece na novela, entende? Então, ela tem que garantir um meio físico da comunicação. E, infelizmente, na internet, ela tem interferido no conteúdo. Existe um projeto, o PL 2630, em que a Anatel... esse projeto não define que a Anatel fará isso, mas ela se ofereceu para exercer esse papel, que é ser um Ministério da Verdade. Esse PL 2630 diz o seguinte: conteúdo que for falso tem que ser removido da internet por uma autoridade brasileira que define o que é falso e o que é verdade. A Anatel, opa, eu quero fazer isso. E eu fiquei tão pé da vida com a Anatel, falei, gente, o Ministério da Pesca tem mais qualificação de separar fake news de verdade por lidar com a história de pescador do que a Anatel, que tem engenheiro de telecom. Vamos lá. Pô, lidar com conteúdo, você pega sociólogo, antropólogo, como seria a agência da verdade? Você ia colocar lá o Karnal, o Pondé, você colocar o Cortella, você coloca os grandes pensadores para poder discutir o que é verdade ou não. Agora você coloca engenheiro de telecom para discutir o que é verdade ou não, né? Então, na prática, o que tem acontecido? Ela tem, nas telecomunicações, uma missão nobre, ela faz isso até que bem feito. Só que esses ataques que a Anatel tem feito ao conteúdo, à internet, ela controlar IP, DNS, BGP, de qual site pode abrir ou não, isso é uma interferência muito séria para um órgão que é só do Poder Executivo sobre a internet. Então, até 5 anos atrás, vou dizer o seguinte, 5 anos atrás, ela não estava tão dedicada a isso, ela não atrapalhava tanto. Hoje ela é uma séria ameaça, tanto que hoje existe sim no Brasil um botão centralizado de censura que está sob o controle da Anatel lá em Brasília. Se ela quiser bloquear qualquer conteúdo na internet, ela aperta o botão e puf, as principais operadoras do Brasil vão bloquear esse conteúdo em sigilo, sem a gente saber, sem ela justificar o porquê. Que quando vem do judiciário, o judiciário coloca nos autos do processo, o advogado de defesa, aqui estão as provas, o delegado fala, existe todo um processo legal. O que a Anatel está fazendo com o conteúdo da censura, ela presta contas a ninguém, isso é muito sério, isso é muito sério. E por mais que a Anatel seja bem intencionada ou bonzinha, se alguém invade ela, ou se alguém, como aconteceu em Brasília, invade o prédio da Anatel, faz alguma coisa lá, a gente está em risco. Então ela não pode ter esse poder. Então hoje a Anatel se tornou uma inimiga da internet brasileira. Ela apoia as telecomunicações e regula as telecomunicações até que bem, mas a internet, que é um dos usos da telecom, ela tem sido uma grande ameaça. Consegui responder isso? Então vigiemos a Anatel. Nada, o que é certo não pode ser feito em sigilo, não há sentido nisso. Eles têm que prestar contas. E é isso? Fechamos? Uma salva de palmas para Thiago Ayub. Valeu, pessoal.